Olá, hoje a gente vai explorar umas ideias bem fascinantes, sabe? Que mudaram bastante como as máquinas entendem, tanto sequências quanto imagens. Isso mesmo. Vamos começar com um artigo que, poxa, foi um marco. Attention is all you need. Ele que trouxe a arquitetura Transformer, né? Que revolucionou, tipo, tradução automática e outras coisas. Exato. Antes do Transformer, o pessoal usava muito LSTMs, né? Para tentar pegar essas dependências de longo prazo em sequências. Sim, lembro disso. Tinha aquele desafio do gradiente sumindo. Pois é, os LSTMs tentavam resolver isso com células de memória, portões, era uma engenharia complexa. Mas aí, o Transformer chegou com uma proposta radical. Esquece a recorrência, usa só atenção. Só atenção. Tá, vamos desmembrar isso aí. Como funciona essa tal de atenção? Então, a grande sacada é permitir que o modelo, quando está processando uma parte da entrada, tipo uma palavra, ele consiga dar pesos diferentes para todas as outras partes, não importa se está longe ou perto. Ah, entendi. Tipo, ele presta atenção no que é mais importante para entender aquele pedaço, mesmo que esteja lá no começo da frase. Exatamente. Para tradução, isso foi, assim, incrível. Deu resultados muito bons, tipo aquele 28.4 BLA em inglês e alemão. E o mais legal, treinou bem mais rápido, porque dava para paralelizar muito mais, né? Sem depender daquela ordem sequencial chata das redes recorrentes. Nossa, 3 dias e meio para treinar um modelo grande com 8 GPUs. Bem mais rápido mesmo. Sim, uma diferença enorme. Impressionante para texto. Mas, e aí? Essa ideia poderosa de atenção. Como que ela foi parar no mundo das imagens? Que parece bem diferente, né? Aí que entra o Detcher. O pessoal da FAIR, Carion e equipe, tiveram essa visão. Eles pegaram a arquitetura Transformer e aplicaram para detecção de objetos. Direto assim. Pegaram o Transformer e jogaram numa imagem? Quase isso. A ideia foi tratar a detecção como se fosse um problema de tradução. Traduzir a imagem direto para um conjunto de objetos detectados. E com isso, eles eliminaram um monte de etapa complicada que tinha antes. Quase isso. A ideia foi tratar a detecção como se fosse um problema Tradução. de traduzir a imagem direto para um conjunto de objetos detectados. E com isso, eles eliminaram um monte de etapa complicada que tinha antes. Tipo o quê? O que eles eliminaram? Principalmente duas coisas. A supressão não máxima, o NMS. Ah, o NMS. Aquele negócio para tirar as caixas duplicadas, né? Sempre um ajuste chato. Exato. E as âncoras, aquelas caixas pré-definidas que os modelos antigos usavam como ponto de partida. O Dether jogou tudo isso fora. Peraí. Eliminar NMS e âncoras. Parece uma simplificação gigante. Como que eles fizeram o modelo aprender a prever direto o conjunto certo de objetos? Sem essas ajudas. Eles usaram uma coisa chamada perda de correspondência bipartida. Basicamente, usaram um algoritmo húngaro para forçar o modelo a achar a melhor combinação única entre as previsões dele e os objetos reais. Ah, o algoritmo húngaro. Para fazer o match um para um. Entendi. Isso. Aí o modelo aprende a não prever coisas repetidas, já que a perda penaliza isso. E funcionou. Deu resultados comparáveis ao Faster RCNN no Coco, especialmente bom em objetos grandes. Porque especialmente nos grandes. Tem alguma ideia? Provavelmente porque a atenção global do Transformer é boa em capturar relações de longa distância na imagem, sabe? Coisa que ajuda a entender objetos maiores, que ocupam mais espaço, Faz sentido. mas sempre tem um mas, né? O Dether tinha seus problemas, pelo que eu lembro, não era perfeito. Não, não era. Tinha dois gargalos principais. Primeiro, a convergência era muito lenta. Precisava de muitas épocas de treino, tipo centenas. Nossa, isso é muito tempo. E o segundo problema? O desempenho em objetos pequenos. Aí ele não ia tão bem. E parte da culpa, olha só, era da própria atenção global do Transformer. Ué, mas a atenção não era grande vantagem? Sim, mas em imagens, a atenção global tem um custo computacional que cresce muito rápido com o tamanho da imagem. É quadrático. Isso dificultava usar mapas de características de alta resolução que são super importantes para achar os objetos pequenininhos, sabe? Ah, entendi. O que era força virou fraqueza por causa do custo. Aí, como resolveram essa questão? É aí que a história fica mais interessante, com o Deformable Ditcher. O Zhu e a equipe dele tiveram uma sacada inspirada na convolução deformável. Convolução deformável? Aquela que aprende onde olhar na vizinhança, né? Isso, eles criaram um módulo de atenção deformável. Em vez da atenção olhar para todos os pixels, ela aprende a focar só num conjuntinho de pontos-chave, perto de um ponto de referência.
Tipo, em vez de olhar a foto inteira para cada ponto, ela aprende a dar umas espiadas estratégicas? Exatamente. Só nos locais que parecem mais informativos. E, cara, isso mudou tudo. Imagino que sim. Ficou mais eficiente. Quais foram os resultados? Olha, os resultados foram ótimos. Primeiro, a convergência despencou. Atingiu performance igual ou melhor que o Ditcher original, só que treinando em 50 épocas. 10 vezes mais rápido. 10 vezes? Uau! E o mais importante, melhorou muito a detecção de objetos pequenos, porque agora, como a atenção era mais barata, dava para processar aqueles mapas de características multi-escala com mais resolução, sem quebrar o banco computacional. Ah, então resolveu os dois problemas de uma vez. Lentidão e objetos pequenos. Exato. O Deformable Ditcher conseguiu juntar a eficiência de olhar só onde importa, tipo a convolução deformável, com o poder do Transformer de modelar relações complexas. Eles ainda colocaram umas outras coisinhas, tipo refinar as caixas em cada camada, uma abordagem de 2 estágios opcional, para melhorar ainda mais. Que jornada, hein? Saímos dos LSTMs e seus problemas. Aí veio o Transformer com atenção pura revolucionando o texto. Aham. Daí o DETER leva essa atenção para a visão, simplificando a detecção, mas tropeçando na eficiência e nos pequenos. Pois é. E, finalmente, o Deformable DETER refina a atenção, tornando ela mais focada, eficiente para os desafios das imagens. Se a gente olhar para essa trajetória toda, né, vemos um padrão muito claro. É uma busca constante por jeitos mais eficientes, mais poderosos, de entender as relações dentro dos dados. Sim, a atenção começou olhando para tudo, meio geral. E agora está ficando mais direcionada, mais adaptativa, aprendendo a focar onde realmente faz diferença. Isso até levanta uma questão interessante para o futuro, né? Com certeza. Será que o próximo passo é, sei lá, uma atenção ainda mais esperta, que saiba quase instintivamente onde e quando olhar? Talvez mecanismos híbridos, né, que consigam imitar ainda melhor a nossa própria capacidade de filtrar o ruído, de focar no que importa no meio de tanta informação. É imitar a percepção seletiva humana. Uma boa reflexão para a gente ficar pensando.